Olá, tudo bem? Grande abraço para você. Me chamo Pastor Gilvan Marques. Eu quero mais uma vez agradecer aos mais de 270 inscritos aqui em nosso canal. Obrigado você que tem feito sua inscrição, você que tem marcado lá o sininho e marca em todos para sempre estar acompanhando aqui os nossos conteúdos. Quero também pedir a você que continue nos ajudando, pedindo para seus amigos se inscreverem, convocando pessoas para que eles possam nos ajudar e compartilhe os vídeos. É de muita importância isso aí. E ajude aqueles que estão começando na fé, aqueles que querem de fato e direito crescer na graça, mas também no conhecimento. Obrigado você por estar com a gente nesta jornada. E eu quero mais uma vez trazer 4 versículos para você que quer aprender como saudar, como dar uma palavra, como pregar em círculos de oração. Vamos a eles. Primeiro versículo, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mateus capítulo 21 e o versículo 22 diz assim: Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Também no livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Amém? Vamos meditar nesses versículos e eu quero dar o meu melhor. Ou seja, o pouco que sei, eu quero transmitir para vocês. Porque a vida é um eterno aprendizado. Melhor é você aprender um pouco, mas com razão, não pela emoção. Você que está chegando no Evangelho, você que está fazendo agora o início da jornada da tua fé, que você possa fazer um início com uma base bem sólida, aprender a você mesmo buscar conhecimento, buscar a Bíblia, e não só conhecer a Bíblia pelo que os pastores leem ou pelo que alguém ler. Você tem que ler. E os círculos de orações são a base da igreja. Os versículos que eu trouxe, eles falam de oração e falam que quando se ora, milagres acontecem. Vamos discorrer sobre estes versículos, que você coloque em prática isso que eu estou te ensinando aqui hoje. Amém? Existem dicas básicas para você que quer ministrar. Primeiro, ler a Bíblia. Segundo, pesquisar. Terceiro, ver o significado de cada palavra que você leu. É isso que vai te ajudar. No mais, o Espírito de Deus vai te guiar. Entenda uma coisa: o Espírito de Deus nunca vai guiar quem nunca leu, quem nunca pesquisou. Isso aí é fantasia que muita gente prega. Na hora Deus vai dar a palavra, e não é bem assim. Deus dá a palavra, o Espírito vai usar aquele que leu, aquele que pesquisou, aquele que buscou, aquele que se interessou. Quando você chegar lá na frente, ele vai trazer à sua memória o que você leu. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Tiago capítulo 5, eu trouxe 2 versículos, o 17 e o 18 para a gente meditar. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e não choveu sobre a terra. Vamos por parte. Não existe diferença dos cristãos de antigamente e dos cristãos de hoje. Todos eram seres humanos, como eu e como você. A diferença que eles fizeram e tiveram na vida, primeiro foi ter comunhão com Deus, segundo, obedecer a palavra de Deus. Nunca vai acontecer nada na vida de ninguém que não obedece os preceitos divinos. Lembre-se, você está falando para a igreja, você está se dirigindo para a igreja. E quando você estiver ali na frente ministrando, fale essa diferença dos homens de antigamente e dos
os homens de hoje. E fale também, assim como você e como os demais irmãos que estão ouvindo você ministrar, todos são seres humanos, inclusive Elias. A diferença está na obediência. Vamos para o segundo tópico aqui. Elias ora a Deus pedindo que não chovesse. Orar com fervor é orar com muita fé, é orar insistentemente. E aí Elias ora e determina que não chovesse em Israel 3 anos e meio. E assim aconteceu. Israel enfrenta uma seca de 3 anos e meio. Deus, por conta da oração de um homem, ele fecha as comportas dos céus. Veja comigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deus, ele é poderoso, mas o poder de Deus está à disposição daquele que o obedece. Deus, ele quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer usar todos que o buscam, quer te usar sem reserva. Assim você se disponha a ser usado por Ele. Isso que eu estou te dizendo é o que você fala para a igreja. É de muita importância que a igreja agora esteja ligada naquilo que você está falando. Não fuja do texto, mantenha-se ligado aqui, falando para os irmãos que estão ali te assistindo. Deus não desamparou Elias, Deus o sustenta por meio de uma viúva que não tinha nada para comer. Veja como Deus é poderoso. Amém? No versículo 18, depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Busca a Deus novamente em oração. A importância da oração que eu tenho te dito e que você tem que falar isso para a igreja. Deus atende a oração dele novamente. Observe que ele faz uma oração para parar de chover. Agora, para a chuva voltar novamente a regar a terra, a Bíblia diz que foram 7 vezes que ele curva a sua cabeça perante o seu joelho e busca ali a direção de Deus para que a chuva viesse sobre a terra e trouxesse água e trouxesse ali mantimentos, voltassem a nascer. Não esqueça de passar esses detalhes para a igreja. Por isso que a pesquisa na hora que você está lendo o versículo. Não esqueça, siga o que eu estou te orientando, leia a Bíblia uma vez, leia a segunda vez, leia a terceira vez, pegue livros paralelos, coloque perto de você dicionário, se não tiver dicionário em livros físicos, mas tem virtuais. Hoje a internet você dispõe de muita coisa, você tem vários dicionários aí online. Inclusive dicionários hebraicos com tradução real da Bíblia, porque a tradução que nós trouxemos para você aqui e as demais traduções, ela tem muitas coisas que fogem do texto real. Importante que você aprenda esses detalhes. Mas por enquanto, vá fazendo aquilo que eu estou te orientando aqui e em nome de Jesus você vai se tornar uma ótima pregadora, um bom pregador. Tenho certeza disso, que ainda vou escutar muito Deus te usar e teu nome acontecer na face da terra. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Agora chega a hora de você passar para a igreja algumas dicas de oração. Por que algumas orações não chegam ao trono da graça? Por que outras são atendidas de imediato? Eis aí o versículo explicando. Tiago ele explica para a igreja. Outra dica que eu quero dizer a você. Compre uma Bíblia na linguagem atual. Muita atenção em relação a isso aí. As pessoas utilizam-se muito de a Bíblia do passado, aquele português mais arcaico, mais rebuscado. Então usemos mais um português atual, para que as pessoas entendam. Você precisa entender o que você está lendo. Se você não entende, como é que você vai falar para a igreja? Precisa entender. Compre uma Bíblia na linguagem de hoje. Vai estranhar um pouco de início, mas depois você vai ver e você vai aprender muito mais para ministrar para a igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 16 foi o que lemos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros. Há muita gente que diz que nós devemos confessar os nossos pecados apenas a Deus. Mas não é assim. Se é confessar, a Bíblia está dizendo já,
para você. Coloca para fora. Vir e confessar: pastor, eu estou enfrentando problema. Se é uma irmã ali da igreja, procura a mulher do pastor, conversa com ela, conversa com uma irmã que é dirigente aí do círculo de oração, você que é mulher, alguém que você sabe que é de confiança e que não vive falando da vida de ninguém, porque dentro da igreja existe isso também. Pratica o bem, existe pessoa da igreja que ainda pratica o mal, ainda não se converteram na verdade. Então é preciso você tomar cuidado e ter discernimento na hora de você confessar os seus pecados, como a Bíblia diz aqui, confessar os vossos pecados uns aos outros. Confessar o quê? Irmão, ore por mim, eu estou enfrentando uma prova. Irmão, ore por mim, eu estou enfrentando um problema. Eu peço oração em prol da minha vida, em prol da minha família, eu estou enfrentando um problema muito sério. Deus sabe de tudo. Você não precisa passar informações do que é que você está passando, do problema que você está enfrentando. Fala isso aí para a igreja, sempre dessa forma que eu estou te orientando. Você vai falar isso para os irmãos e orientar que eles não confessem os problemas. Fale dessa maneira que eu estou orientando. Deus sabe de tudo. Eu peço oração em meu favor, Deus sabe de tudo. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz isso, o texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 16, ele diz: para que vocês sejam curados. Quando eu peço oração na igreja em prol de um problema, eu recebo cura. A minha cura depende de eu pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas querem enfrentar os problemas sozinho, mas não é bom. A Bíblia aconselha que devemos orar em coletividade, pedir ajuda daquelas pessoas que são os nossos irmãos em Cristo, da maneira que eu ensinei a vocês. Então você vai passando isso aí para a igreja, vai ensinando ali a igreja. A igreja agora passa a aprender com o que você está ensinando de acordo com a verdadeira palavra. No versículo 16 de Tiago, capítulo 5, diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Observe que não é uma oração de qualquer pessoa. A Bíblia ela é muito enfática em suas palavras. A oração de uma pessoa obediente. Tem gente que acha que eu vou orar e Deus vai responder, eu vou orar e Deus vai fazer. Não faz. Deus não atende todo tipo de oração. Deus atende pedido de oração de uma pessoa que é obediente a Ele e a sua palavra. Então, isso você tem que passar para a igreja, para que a igreja aprenda. Muitos abrem a boca e louvam a Deus, mas os seus corações muitas vezes estão longe de Deus. É Deus que sonda o ser humano por dentro e por fora. Ele vê aquele que está de acordo com a obediência à palavra dele e o que não está. Então é necessário aprendermos esses detalhes. E aí você ensinando a igreja, ela vai aprender a ser mais obediente e entender que, se eu não for obediente à palavra, Deus não vai me ouvir. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que obedecer o que está escrito aqui na palavra dele. Vamos a mais um versículo. Mateus capítulo 21 e o versículo 22. Diz assim: se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Existe uma barreira, existe uma porta fechada que muitas pessoas enfrentam na hora que estão buscando Deus. A barreira e a porta fechada é a descrença. Orar por orar, pedir por pedir. Nunca devemos nos ajoelhar ou fechar nossos olhos para entrar em comunhão com Deus sem crer que Ele vai nos ajudar naquilo que estamos pedindo. Se você não crer, é melhor que nem ore. Se você pede ao Pai, acreditando, agradecendo o que Ele vai fazer, aquilo que você está pedindo, Ele vai, sem dúvida, te atender. Ele vai honrar a tua fé, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se essa palavra, ela é de Deus, Ele vai honrar essa palavra aqui. Se eu crer, eu vou receber tudo que eu pedi em oração. E eu tenho convicção daquilo que eu estou dizendo, porque diversas vezes eu fui um agraciado das orações que fiz. Que uma pessoa diz ser cristão, diz ter Deus e que nunca teve uma oração atendida. Eu não acredito nisso aí. Se você crer,
Tudo é possível ao que crer. E na hora que você orar, sua oração, ela vai subir à presença de Deus e Ele vai te atender naquilo que você pediu. Não tenha dúvida. Creia tão somente no que está escrito aqui na Bíblia. Não foi eu que escrevi, não foi você quem escreveu. Se esta é a palavra de Deus, como se diz ser, Ele vai honrar o que está falando aqui. Passe a fé para as pessoas. Só que fé sem direção é mesmo que dar soco no vento. Tenha fé, mas com razão. Não a fé da emoção, de só pular, de só rodar. Isso aí é fé emocionalista. A fé, ela tem que ser uma fé inteligente. Deus não trabalha com emoção. Deus trabalha com a razão. Tudo que Deus faz tem objetivos. Ministre assim para a igreja e a igreja ela vai se alegrar, se degustar com esses frutos da palavra de Deus. Vamos aqui a mais um versículo. Mateus capítulo 7, o versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. O que é que esse versículo quer dizer? Vamos resumir para a igreja. Basta pedir. Você só precisa pedir. Nada mais além disso. E as portas vão se abrir. Mas busque crendo. Você está batendo agora na porta da pregação e ela está se abrindo para você nesse momento. Você só precisa crer nisso aí. Então pega essa palavra aí que eu estou te dizendo, ministra ela para a igreja, fala para a noiva do Senhor, porque a igreja ela está sedenta de uma boa palavra. Estamos vivendo dias aonde adentrou aos templos muita mistura, muito joio no meio do trigo. Pega a palavra autêntica, verdadeira e ministra ali para a igreja do Senhor. Não importa se você aceitou Jesus hoje, se você aceitou ontem, se você tem 30 anos, 20 anos no Evangelho, não importa. Fale. Sempre que estiver lá, esses são os versículos, sempre que estiver num círculo de oração, procure um versículo desse que eu dei para que você possa ministrar ali para a casa do Senhor. E eu não tenho dúvida de que você vai comentar aqui nesse vídeo que usou esse aprendizado e que, graças a Deus, a igreja recebeu, a igreja se alegrou. Eu acredito em você e sei que vai dar certo. Meu muito obrigado a você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa fazer resplandecer a sua luz sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Se não compartilhou os nossos vídeos, compartilhe. Abençoe vidas por intermédio desse ministério. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus assim quiser.